Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o versículo 7. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Eu peço ao poder do Teu Espírito Santo que se manifeste em nós e através de nós nesta revelação. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Mostra-nos o Teu propósito. Revela a nós o Teu querer e o Teu nome, Deus, seja glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Amém. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de alegria, algumas versões de gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, Mateus 6,33, e depois a nós, pela vontade de Deus. Diga comigo, primeiro as coisas de Deus, depois as demais. E eu leio o 6 e o 7. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em ciência, algumas versões sabedoria, em diligência, algumas versões prudência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Eu quero meditar sobre um tema que Deus falou no meu coração: a crise, a generosidade e a graça. Diga comigo, a crise, a generosidade e a graça. Irmãos, aqui eu vejo 3 temas que estão totalmente relacionados ao tempo que estamos vivendo. Crise, talvez possa ser uma crise que você esteja enfrentando na tua família, uma crise que você esteja enfrentando lá no teu trabalho, conjugal, com filhos, uma crise na saúde. Generosidade, que é o propósito, que é o elo entre a crise e a graça, e graça, que é o dom imerecido de Deus, que é a graça de Deus, porque por ela somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Essa palavra é uma palavra de ensino para mim e para você. Interessante, irmãos, que a igreja de Coríntios, ela se mostra uma igreja rica. E essa igreja rica, eu não estou falando de riquezas de dinheiro, eu estou dizendo de riquezas espirituais. Deus permitiu com que a igreja de Coríntios vivesse uma bênção. Deus deu a ela um banquete chamado revelação. É interessante, irmãos, há uma diferença entre letra e revelação. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A igreja de Coríntios teve experiências com a revelação, experiências com o Senhor, aprendeu a respeito de dons espirituais. Uma igreja que cresceu, uma igreja que a Paulo chama-os de cartas vivas do Senhor. Uma igreja madura, não que tinha nascido madura, mas com que as crises que eles tinham passado os fortaleceram para se tornar uma igreja madura. Entenda isso. A crise está proposta não como uma necessidade. A crise para nós cristãos é uma oportunidade de um avivamento espiritual. A crise é uma oportunidade de um crescimento para mim e para você. Quantos podem dizer amém? Por isso que nós dizemos, não estamos em crise, estamos em Cristo. A crise para a igreja de Coríntios não era o fator que o afastava de Deus. A crise não era o fator que trazia desânimo, pelo contrário, através da crise foi onde o povo mais se uniu, onde mais eles cresceram em fé, palavra, sabedoria, diligência, amor. E através dessa crise, eles tomaram a decisão de conhecer a graça. Irmãos,
A crise tem destruído tanta gente. Nunca se viu tanta gente se suicidar como nos últimos meses e anos. Nunca se viu tantas pessoas tomarem remédios tarja preta para depressão como nos últimos tempos. Nunca se viu um povo de Deus com tanta infidelidade a Deus e a sua obra como nos últimos tempos. Nunca se viu um povo de Deus com tanta infidelidade à graça de Jesus como nos últimos tempos. A crise que vivemos, irmãos, não é uma crise econômica somente. Ela se tornou econômica, mas a origem da crise que vivemos, e que até o mundo diz, é uma crise espiritual. E o problema, irmãos, e eu oro para que esse problema seja sanado em nossa vida, é que nós possamos não reagir como a igreja da Europa, que com a crise se esfriou, e era a maior igreja, o maior berço do avivamento no mundo, se tornou o lugar de maior deserto. Pelo contrário, que nós possamos reagir positivamente à crise, e que esse vale que é a crise nos leve de novo ao monte e ao centro da vontade de Deus. Quantos creem, diz amém? Você que não conhece a história do avivamento na Inglaterra, estude. Você vai à Inglaterra, prédios grandes, enormes, que foram cinemas, se tornaram igreja. Hoje é boate homossexual. Hoje igrejas se unem no mesmo prédio. Uma igreja faz de manhã o culto, outra à tarde, outra à noite, porque não tem pessoas e não se tem oportunidade, recurso para poder ter igreja. A Europa se gloriou por causa de um avivamento. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus fez assim, apagou o fogo da Europa. Nós, igreja brasileira, irmãos, estamos numa crise de identidade espiritual. E este é o momento onde nós temos que refazer a nossa rota. Este é o momento onde nós temos como igreja brasileira, como povo de Deus, decidir. Vamos seguir o caminho da Europa? Vamos sofrer pela soberba? E vamos morrer? E vamos perder a promessa que seríamos o maior país de envio missionário e de adoradores? Ou nós vamos voltar aos pés da cruz, vamos nos humilhar, vamos chorar, para que o Senhor nos levante com poder e glória. A igreja de Coríntios me mostra que eles souberam como lidar com a hora da crise. Eles souberam passar pelo vale. Meu amado, passar pelo monte, você não precisa nem ser crente, todo mundo sabe passar. Lidar com vitória, você não precisa nem ter Bíblia, é fácil lidar. O difícil é administrar perda. O difícil é administrar vale. O difícil é administrar crise. Esse momento eu aprendo nessa palavra, irmãos. Deus tem falado muito comigo. Talvez você já ouviu essa palavra quando se pregou sobre oferta. E cabe também a questão da oferta. Mas eu falo a respeito de um avivamento verdadeiro. E eu vejo que a crise é a porta para um avivamento verdadeiro. Mas também ela pode ser uma porta para uma grande decadência espiritual. Quantos obreiros no banco da igreja? Quantos homens de Deus que pregavam o evangelho, deixando o seu chamado por causa de coisas tão pequenas? Quantas pessoas deixando a palavra de Deus, o evangelho de Deus, que segundo Paulo é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê, e abandonando a verdade? Quantos líderes deixando o altar? Quantas pessoas estão sendo afetadas e afogadas nesse mar chamada crise, irmãos? Até quando nós vamos deixar essa crise espiritual matar a vida da igreja? Nós precisamos nos levantar, irmãos. Nós precisamos, Miriam e as minhas irmãs, se levantar em nome de Jesus. Nós precisamos de um avivamento, ou de um reavivamento, não sei. Cada um tem a sua história. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar. Precisa haver uma reforma espiritual dentro de cada um de nós. A crise, meu amado, é uma porta para um avivamento, diga amém. E a crise é o momento onde mais nós conhecemos quem nós somos. Diga assim comigo: a crise revela a essência
revela a essência. Porque quando um casal, ele joga tudo debaixo do tapete, na hora que ele está em crise, ele levanta o tapete, os problemas sobem, as ofensas começam. Espiritualmente, é na hora da crise que a gente vê quem é quem. É na hora que a dificuldade bate que a gente conhece a essência. É na hora que você não vê o limão, mas na hora que você corta e espreme, nego, que você vê se o limão tem suco ou não tem. É na hora que a gente é exprimido por uma dificuldade que de fato nós vamos ver se nós somos o limão seco ou se é o limão que sai suco. E é neste momento, irmãos, da história da igreja brasileira, da história do evangelho nesse país, que é um divisor de águas. Este é o momento onde Deus quer levantar atalaias, e você está me ouvindo, pode ser em nome de Jesus. Este é o momento onde Deus está revelando a essência, porque é nas crises que se revela quem de fato nós somos. É na crise, meu amado, é na crise. Sabe, meu amado, ninguém quer tomar uma posição na hora da crise. Sabe, na hora da crise ninguém quer dizer, eu estou disposto a pagar o preço. Na hora da crise é onde as pessoas mais deixam o que nunca deveriam estar deixando. Na hora da crise é onde o diabo planta conceitos que as pessoas aceitam e deixam entrar no coração e vira sentimento. É na hora da crise, por quê? Porque é onde nós baixamos a guarda e o diabo tem legalidade para atuar. Eu tenho ouvido uma história aí, no meio dos diabólicos aí, no meio dos desigrejados e afins, que na hora da crise o crente não precisa dar dízimo. E aqui a gente lê na Bíblia que o povo na hora da maior tribulação foi onde havia mais abundância para dar. Espera aí, meu irmão, você vai deixar o conceito do diabo entrar no teu coração? Nós estamos em Cristo ou estamos em Cristo? Eu estou em Cristo e você. Nós não podemos deixar o diabo colocar conceito dentro de nós. Aguarda, porque Deus conhece o coração e sabe na hora que você precisar. Ele, não, meu amado, não é assim não. Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. E a palavra de Deus não volta vazia. O que é de Deus, é de Deus. O que é meu, é meu. Não se mistura santo com profano. A herança espiritual e o legado espiritual é independente da crise. A Bíblia não está dizendo aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, se o teu país estiver tudo bem, se o dólar estiver baixo, e se você estiver ganhando um bom salário. Está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e por causa disso, eu repreenderei o devorador. Todo mundo quer que repreende o devorador, mas não entende que o caminho entre sair de uma crise e conhecer a graça é a generosidade. E eu repreenderei o devorador, e eu abrirei as janelas do céu, e derramarei bênção tal sobre vós, que vos advenha maior abastança ou abundância. Queremos abundância, mas nós não queremos a generosidade. Uma crise, se não houver generosidade, ela vai se potencializar. E ela vai se tornar um conflito espiritual. E aí, é por causa disso que se começam heresias, como essa que eu disse, que não precisa dar o dízimo, e tantas outras que nem provém falar. A crise é o momento onde mais nós temos que nos conhecer. A igreja de Corinto estava dizendo aqui, irmãos, na hora da tribulação, houve abundância de gozo. Eu leio o versículo 2. E como a sua profunda pobreza, está falando de coisas financeiras, físicas, abundou em riquezas da sua generosidade. Lembra de Lucas 21? Jesus ficou à porta do gasofilácio, à beira do altar, né? Você conhece a Bíblia. E ali todos trouxeram uma oferta, mas teve uma mulher que trouxe uma oferta, viúva, e nela Deus viu graça. Por que Jesus viu graça naquela mulher? Porque ela estava dando tudo o que tinha. Generosidade. É na hora que você dá, que você começa a receber. É dando que se recebe. É entregando que nós somos abençoados. É quanto mais eu compartilho, mais Deus enche. Honra o Senhor com os teus bens, Provérbios 3, 9 e 10, e com as primícias de toda a tua renda, é dando.
Por quê? Porque se encherão os teus celeiros, transbordarão de mosto os teus lagares. Todo mundo, né, Rafa? Que é a parte final, né? A parte que o pastor falou aqui, a parte que o pastor falou lá, ninguém quer. Honrar. A crise é o melhor momento onde nós temos que aprender a honrar a Deus. É o melhor momento onde nós podemos aprender a conhecer a Deus. Porque a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Conhecimento é poder. Conhecimento te livra de algema. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Prisões só podem ser destronadas quando a verdade entra, quando Jesus entra e o nome dele é glorificado. Esse texto me mostra, irmãos, interessante que o versículo 5 diz assim, olha como Paulo fala. No final do 2 diz que eles trouxeram em generosidade, e no 5 diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que não é dar dízimo e oferta que vai me fazer só conhecer a graça. É me dar. É trazer meu dízimo, é trazer minha oferta, é entregar minha doação, mas é me dar ao Senhor. Eu sou do Senhor, irmãos, e você? Quem te criou? Quem te livrou da morte? Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que para conhecer a graça eu tenho que me entregar. Eu tenho que me entregar. Porque se eu não me entregar, a crise vai me sufocar. E generosidade não é só do roupa, do fruta, do cesta básica, do oferta. Entrego o meu dízimo na casa do Senhor, semeio. Não, generosidade é mais do que isso. É me dar ao Senhor. É o que está escrito aqui, é o que a gente tem que aprender. É nos dar ao Senhor. Irmãos, isso quer dizer o quê? Que não é para o pobre nem para o rico, é para todos. Porque o 3, o outro pode até dar, quem tem muito. Mas, e o 5? O 5 está dizendo assim, não terceirize o que você mesmo tem que fazer para Deus. Não terceirize, não manda os outros fazer aquilo que é chamado teu. Não manda os outros ocupar aquilo que é a tua função, está aqui no versículo 5. Por quê? Porque, irmãos, é serviço para os santos, não era serviço espiritual, eram coisas para o povo, 4 nos fala. E depois ele diz assim, vocês se dão ao Senhor e a nós. Sabe, irmãos, eu vejo que na hora da crise, é a hora onde mais as pessoas desistem de servir a Deus. Na hora da crise pessoal, conjugal, familiar, econômica, profissional, espiritual, você queira dar como você queira dar o nome, fica à vontade. É onde as pessoas mais deixam um barco. Espera aí, meu irmão, a crise é o momento onde mais nós temos que nos revelar ao Senhor. Eu tenho que me dar ao Senhor, eu tenho que me entregar ao Senhor, eu tenho que me dedicar ao Senhor. Eu vou me esvaziar, porque eu sou uma carta viva nas mãos do Senhor. Você também, quando são cartas vivas, diz amém. Eu tenho que me entregar ao Senhor. Eu entrego o meu dízimo, agora é problema da tesouraria da igreja, do pastor, faz o que tem que fazer. Não, isso também não está na Bíblia. A Bíblia está falando para entregar o dízimo e se dar à obra de Deus, se dar ao irmão, se dar ao próximo. Generosidade é você se entregar, e quando você se entrega, Deus começa a te honrar, e o nome do Senhor é glorificado. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinham começado, assim também acabasse esta graça entre vós. A crise nos mostra que tem muita gente desistindo no meio do caminho. Está deixando as coisas antes de terminar. Está escrito aqui, tudo que se começa tem que terminar. Tudo que se propõe a fazer, vá até o fim. Você decidiu, irmãos, por Jesus. Nós decidimos por Jesus, amados. É um caminho sem volta. Chamado é um caminho sem volta. Evangelho é um caminho sem volta. Nós decidimos por Jesus. Agora não tem mais como rever, voltar atrás, desconverter. Não, meu amado, agora o caminho é andando, é para frente. E é a hora de andar, é tempo de marchar, é tempo de prosseguir. Porque Deus tem um propósito lá na frente em nossa vida. E eu tenho certeza que vamos chegar lá no céu.
E o Senhor vai poder pegar na nossa mão e dizer: entra no gozo do teu Senhor. Você começou algo, vá até o fim. Você aceitou Jesus, Jesus é o Senhor da tua vida, vá até o fim. Não desista, se entrega, seja generoso em dar-se, em doar as coisas, o que Deus te deu para fazer, entregue o teu melhor, e Deus vai te abençoar. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em sabedoria e diligência, e em amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. A generosidade nos faz conhecer a graça de Deus. Generosidade, irmãos, são coisas que a gente aprende nos momentos mais difíceis da nossa vida. É fácil você ser generoso quando você paga a tua conta, a outra conta e a outra conta, e sobra um monte de dinheiro na tua conta. Não é isso que Deus está falando somente. Deus está dizendo que em toda generosidade se conhece toda graça. Deus não está dizendo aqui também para nós darmos, não estou falando de nos dar, mas dar algo que não podemos dar. A Bíblia diz que cada um contribua segundo o dom que recebeu, segundo o que tem na sua mão. Como aquela viúva, ela não deu a maior oferta, falando em respeito de valores financeiro, mas ela deu o melhor. Deus está dizendo aqui a respeito de dar o melhor. Quando damos o melhor, Deus derrama sobre nós a sua graça. Eu me lembro de uma irmã, no momento de crise na igreja, que ela não tinha salário, ela não tinha condições, ela não tinha nada, irmãos. Sabe o que ela trazia aos pés do altar? Sempre, todo domingo, um cacho de banana. Todo domingo, na hora da oferta, ela vinha, tirava a banana da sacolinha e trazia e colocava no altar. Deus abençoou, irmãos. Hoje aquela mulher é abençoada. Hoje os filhos dela têm negócios lá em São Caetano. Hoje Deus prospera aquela irmã, porque toda hora ela trazia algo aos pés do Senhor. Quantas vezes ela não trazia maçãs para doar para os irmãos? Ela não podia dar nota de 50 reais, nem de 20, nem de 10. Não podia, mas ela podia se dar. O que ela podia fazer? Ir lá na fruteira dela antes de ir para a igreja: Senhor, o que eu posso entregar na tua obra? O que eu posso entregar? Quantas bananas nós entregamos ontem, Flávio? Pastor, mas eu vou entregar banana, o que vai fazer com banana? Vai abençoar alguém que precisa. O que vai fazer com mexerica, pastor? Nos pés do altar, vai abençoar alguém que precisa. Eu não posso trazer uma oferta grande monetariamente, mas Deus não está pedindo isso. Deus está pedindo o teu melhor ao Senhor. Deus está pedindo, se for a banana, se for a oferta de Lucas 21, isso aos pés do Senhor. Porque a generosidade nos faz conhecer a graça de Deus. Irmãos, ninguém aqui vai dar uma oferta ou vai se entregar da mesma forma como o outro, porque nós temos uma realidade diferente e somos diferentes. Mas o que Deus está dizendo aqui é que, independente da realidade, nós temos que nos entregar. É que, independente da situação, eu tenho que me dar aos pés do Senhor. Não importa. O que é princípio, é princípio. Não tem como mudar o que está escrito. Está escrito aqui. É através da generosidade que nós vamos abundar na graça. Então, que possamos aprender com o Senhor. Quando você dá, é dando que se recebe. E Deus nos faz passar por provas. E existem provas que Deus nos faz passar, meus amados, que é difícil. E a gente pensa que naquela hora a gente tem que receber. Agora eu tenho que sentar na cadeira e ser abençoado, porque eu estou passando por prova. É a hora de Deus me abençoar, é encher meu celeiro. Agora, meu irmão, eu não tenho nada para nada. Daí Deus fala na tua palavra, em Atos 20, é melhor dar do que receber. Senhor, mas o que eu vou dar? Eu não tenho nada. Daí Deus te leva para a palavra, se entrega. Vai orar mais, vai buscar mais, vai trazer a banana, vai trazer lá a mexerica, vai doar uma camisa, vai doar uma meia, vai doar um terno, vai doar um blazer. Sabe aquele terno, meu irmão, que você casou lá em 60 e pouco, está lá no teu guarda-roupa ainda? Vamos desfazer dele em nome de Jesus. Aquele sapato lá, meu irmão, que você não usa mais, faz mais de um mês, já não é mais para ser seu, entendeu? Deus já está mandando entregar.
Não estamos dizendo aqui na palavra que Deus quer que em todo tempo a gente tenha condições de ir numa loja, comprar um sapato novo, uma camisa nova, para dar para alguém que precisa. Mas muitas vezes Deus nos leva ao nosso guarda-roupa. O problema é que você só olha o teu guarda-roupa na hora de ou de guardar a roupa, ou de se trocar. Vai ter um momento de oração na frente do teu guarda-roupa. Você vai ver que Deus vai começar a colocar um descontentamento com aquela jaqueta. Deus vai colocar um descontentamento com aquela calça. Deus vai colocar um descontentamento com aquele sapato. Irmão, tem gente que tem tanta roupa que na hora que abre o guarda-roupa tem que sair de perto, senão cai tudo em cima, é só misericórdia. Sabe, irmãos, é o momento que Deus está falando para mim e para você. É o momento da crise. É onde nós temos que ser mais generoso. E é onde nós vamos mais receber. Quando se pode dizer amém? Eu fiz algumas viagens missionárias esse ano. E sempre eu levo camisa. Não só para pregar. Muitas vezes eu prego, depois eu dobro e dou para alguém. Não tem como levar, né? O lugar é bem apertadinho, tantas roupas assim. Mas numa malinha ou em outra a gente leva, como foi na Bahia. Quando foi no Ceará agora, no mês passado. E é sempre uma grande bênção. Eu sempre olho para o guarda-roupa na hora que eu estou arrumando minha mala e vejo roupas que eu possa usar e também doar, ou roupas também que eu possa doar, e ali coloco. Irmãos, entre essas duas viagens foram umas 15 camisas. No meu aniversário acho que eu ganhei quase 20, essa semana passada. Por quê? Porque quando você dá, Deus te abençoa, irmão. Não espera, eu vou ganhar para depois eu dar. No mundo espiritual não é assim não, meu filho. Você tem que tirar primeiro, para depois Deus encher. Eu dou o sapato, ó Deus mandando sapato novo aí. Eu dou o sapato, eu dou meia, depois vem o irmão com um pacote de meia. Pastor, eu estava no lugar lá, Deus mandou te dar um pacote de meia. Dou uma coisa, Deus vem e manda dar outra. Dou uma calça, depois Deus vem e manda um irmão comprar uma calça e me trazer uma calça. Meu amado, o mundo espiritual é assim. Quando a gente espera receber, nós nunca vamos receber. É dando que se recebe. É entregando para Deus a nossa vida, a nossa oferta, o nosso melhor, que Deus vai abençoar. Não vai faltar. Não fique se apegando, porque aquele terno, pastor, ele foi do meu pai, saudoso. Sabe, pastor, aquela calça lá, aquela jaqueta, foi da minha vovó, saudosa, partiu. Sabe, pastor, eu quando me formei no colegial, em 72 eu usei esse tênis, pastor. Eu não vou doar meu quichute. Eu não vou doar, porque misericórdia, meu irmão, desapega em nome de Jesus. Desapega, seja um crente OLX, desapega em nome de Jesus. Por quê? Porque fica retendo, Deus não pode abençoar. Deus não pode abençoar. Na hora da crise é onde se apresentam as melhores oportunidades. É onde se apresenta o melhor poder de Deus. Hoje eu estava naquela igreja, pregando de manhã ali no interior, e o irmão fez a oferta. E eu sempre, antes de começar o culto, preparo a oferta e deixo no bolso. Deixo aqui no bolso, do paletó. E o Senhor falou, não, hoje eu quero uma oferta especial. Eu fui, peguei a carteira, juntei com a oferta, aqui e entreguei a oferta. Meu irmão, final do culto veio minha irmã, pastor, essa palavra mudou minha vida. E Deus mandou honrar o profeta com essa palavra. Eu quero trazer uma oferta para você e para tua esposa. Ela colocou lá, 10 vezes mais do que eu te entregue no altar. Irmão, quando você entrega é espontâneo. A coisa começa a acontecer assim no mundo espiritual. Para, meu irmão, de ficar com um sorrisal na mão e entrar no mar. Você sai do outro lado, o sorrisal está inteiro lá, abre a mão, seja generoso, generoso. Sabe, irmão, tem irmão que ele está com o mesmo sapato há 500 anos. Espera aí, irmão, Deus está falando, vamos renovar, vamos dar. Pastor, mas eu não posso dar sapato. O Bíblia não está falando para dar sapato. Dá conforme o dom da tua mão. O que você pode doar? Você é uma costureira? A Fran, falta alguma coisa para a Fran? Muitas vezes ela não pode dar uma oferta em dinheiro, mas ela faz a barra da calça de uma irmã. Ela arruma um vestido do outro. Ela arruma um não sei o que do outro. Costureira. Qual que é o dom da tua mão? Você é marceneiro? Faça alguma coisa. Vai lá, dá uma ajustada na gaveta da casa do irmão. Qual que é o teu dom, meu irmão? É manicure? Você não pode doar uma oferta? Você não pode... Vai lá, chama 2 irmãs da igreja. Vem aqui um dia na igreja. Ou pede para ela no teu salão. Doa 2 mãos. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Faça
da tua realidade a lei da semeadura. Não espere criar. Olha, um dia, pastor, eu sou manicure hoje, eu sou cabeleireiro, que eu tiver meu salão, eu vou fazer o dia de graça. Não vai, irmão. Se hoje você não é fiel no pouco, Deus não pode te colocar no muito. Espera Deus agir, não, começa agindo você. Porque a Bíblia diz que quando eu coloco a mão no arado, eu não olho para trás. Não é Deus que vai colocar a minha mão no arado, é eu que vou colocar a mão no arado. Quantos podem dizer amém? E aí faz isso. Peraí, eu não posso dar o dia do corte do cabelo, mas eu posso. Sou dentista, eu posso semear. Eu sou alguém que faço salgado, eu posso semear. Eu sou alguém que faço alguma coisa, eu posso ofertar. O que eu posso dar ao Senhor? É dando o que se recebe. Como nosso irmão Jefferson, agora em outubro vai dar ao Senhor uma palestra, que se ele fosse cobrar, seria muito caro. Mas ele vai lá no GEV gratuitamente, dá o conhecimento dele aos irmãos. Glória a Deus, Deus vai abençoar. Sabe, irmãos, quando você aprende o que é ofertar, não vai faltar nada na sua vida. Sabe, Deus vai abençoar, vai aparecer oportunidade, Deus vai fazer acontecer. Deus se propõe a intermediar a tua causa. Isso é graça, irmãos. Graça é quando Deus se propõe a intermediar a tua causa. Você estava preparado, Rafa? Se você fosse pensar em 1 de janeiro desse ano, que hoje, dia 25 de setembro, você estaria com esse carro, estava no teu alcance? Estava no teu plano? O que é isso? É graça. Porque Deus intermediou a situação e disse: meu filho, a minha graça te basta. Porque você é uma pessoa que se doa. Quando você se doa ao Senhor, nada te faltará, irmão. Nada, se tem alguma coisa te faltando, é porque não é Deus que está errado, não. É você que me ouve que está errado. E você pode dizer amém por isso? Amém? E aqui no seguinte, eu já estou terminando. Em 2 Coríntios 9, ele começa dizendo assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não preciso escrever, porque sem a prontidão, olha, ser pronto em ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo, irmãos, zelo pela casa de Deus, Deus está falando aqui, zelo pela casa de Deus. Está faltando na casa de Deus? Não pode faltar. A casa de Deus é o lugar onde Deus habita, tem que ter o melhor. Imagina, irmão, você vai lá no banheiro, vai puxar o papel para lavar a mão, acabou. E aí? Você vai tomar água, você tem que trazer o teu copo de água de casa. Acabou. Entendeu o que é zelo? É cuidar da casa de Deus. A gente só dá valor quando a gente perde. Mas vamos pensar, simulasse, se você se levantasse do seu lugar e fosse lá e não tivesse copo para beber água, ou nem água para beber, ou se não tivesse água para descarga, ou sabonete para se lavar a mão, ou papel higiênico, ou papel toalha. Quando a Bíblia está falando de zelo, ela está dizendo a respeito de estímulo. Irmão, nós temos que estar estimulados em cuidar da casa de Deus. O que você tem feito para dar o teu tempo à casa de Deus? Seja que você que frequenta aqui, ou a Luz em São Caetano, não importa. O que você tem feito para zelar do lugar onde Deus habita? É fácil, né, a gente chegar lá, tem um irmão que tira o lixo. E se um dia você for no banheiro da igreja e tiver um monte de papel, e você não conseguir entrar de tanto lixo transbordando e um cheiro horrível? Sabe, irmão, não fique preocupado com quem zela. Deus vai levantar, mas talvez é você, que em alguma área da igreja, Deus quer zelar. Pastor, eu sempre venho aqui na igreja, a luz está funcionando, a televisão, mas espera aí, tem gente que cuida. Tem gente que está estimulado a zelar pela casa de Deus, estimulado a limpar as carteiras que os nossos filhos sentam, estimulado a cada domingo alguém trazer o lanche das nossas crianças. A gente não vê, mas tem alguém que está pensando todo domingo o que as nossas crianças vão comer.
Existem pessoas que estão preocupadas, enquanto estamos aqui pregando, andando para olhar como estão os nossos carros. A Bíblia fala que generosidade está ligada a zelo, irmãos. Isso é graça de Deus. E nós temos que estar estimulado. Eu estou falando aqui, mas tem alguém mexendo no som ali, para não dar microfonia. E se por acaso a bateria desse microfone acabar, logo vem alguém e troca a bateria. Espera aí, não só tem alguém, mas tem a bateria e tem o microfone. Nós, quando entramos num lugar, não vemos as coisas, o preço que se paga para estar naquele lugar. E esquecemos, irmãos, da generosidade, porque olhamos para a nossa vida e olhamos muitas vezes a casa de Deus como um mercado. Eu tenho que entrar lá, tenho que ter todos os produtos que eu quero e ali eu compro, porque se tiver um produto que eu não quero, eu não volto mais lá. Chegamos na igreja, nós queremos tudo em linha, né? E eu gosto de coisa organizada também. Eu sou chato também, talvez igual a você. Mas nós precisamos ver o outro lado. Ver o lado que Deus está nos chamando a ser generoso e também ser estimulado a fazer. Espera aí, eu chego na igreja, meu irmão, tem a luz acesa, tem o irmão na portaria, tem o crachá, o quadro de aviso está sempre atualizado, tem sempre uma arte, tem sempre alguém que cuida do site, tem alguém que cuida da administração, tem alguém que cuida da assistência social, tem alguém que cuida do remédio. É muito fácil entrar, pegar o remédio, usar o sabonete, usar o papel, usar tudo, usar a cadeira e não olhar o que está por detrás. Tem gente que limpa essa igreja, tem uma irmã que limpa toda semana. Tem gente que vai e repõe papel toda hora no banheiro. Se acabou o papel no banheiro, você pode acionar alguém dos obreiros sabe onde tem papel e vai colocar no banheiro. Irmãos, eu digo essa palavra de ensino para nós, e eu me faço entender essa noite. Nós temos que zelar pela casa de Deus. Muito mais do que trazer uma oferta, eu preciso me entregar. Nos batizamos domingo de manhã lá em São Caetano. Tinha batistério, né? Tinha água quente. Nada acontece do nada. Tem alguém estimulado. Tem um irmão que esquentou a água. Tem outro que montou o batistério. Tem outro que foi lá e ligou a resistência para a água não esfriar. Tem um irmão que levou. Tem um irmão que deu aula. Tem um irmão que preenche a ficha. Tem o Ângelo que separa os jalecos. Terça-feira, a pastora Tramontina lavou os jalecos, passou. Cheguei lá de manhã, os jalecos já estavam passados, organizados. Nós precisamos ter zelo à casa de Deus. Nós precisamos ter amor ao lugar de adoração. Porque imagina, irmão, você chegar aqui, os carpetes estão tudo sujo, ninguém aspirou, o microfone não funciona, o pastor não se preparou, o louvor não veio, a diaconia não apareceu, não tem papel no banheiro, não tem força na igreja. Nós temos esquecido, irmãos, de valorizar o lugar onde Deus nos colocou. E a igreja de Coríntios era uma igreja financeiramente fraca, mas espiritualmente rica. E nos ensina, meus irmãos, o que é crise, e como passar pela crise, o que é generosidade, e principalmente o que é graça. Graça não é só receber, é de graça que eu recebo, mas também é de graça que eu dou. É de graça que eu dou. É de graça que eu chego na igreja e vejo, graças a Deus, que tem pessoas que se comprometem. Tem um irmão que está um frio lá fora, irmão, que ele está de touca lá fora, com um jaleco. Tem uma irmã que levou os jalecos para lavar. Tem outros que olham os envelopes, organizam. Tem outros que cuidam da obra, se preocupam com as coisas de Deus. Outros que se preocupam em organizar, em montar as coisas. Meu irmão, a igreja não nasce pronta. Não tem anjos que vêm de madrugada pôr a casa em ordem, não tem não. É pessoas que se comprometem. E eu digo para você, irmão, faça algo para Deus em nome de Jesus. Começa a fazer. Você vai ver que quando você se coloca como oferta a fazer, Deus vai suprir em Cristo. Filipenses 4,19. Todas, eu profetizo, as tuas necessidades. Todas as tuas necessidades Deus vai prover. O pão não veio da padaria sozinho para cá ontem de manhã, né, Marcos?
nem a mortadela, né, Flávio? A manteiga também. Para nós servirmos 60 cafés da manhã, precisamos de mortadela, irmão. Precisamos de pão. E é o que a gente tem que aprender na palavra. Essa palavra é de ensino, doutrinária para nós olharmos um pouco além do culto, olharmos e tirarmos essa visão de mercado. Eu tenho que chegar lá, tudo tem que estar ao meu alcance, tudo tem que estar na prateleira diante dos meus olhos. Não, irmão, você chega, e eu como pastor gosto de administrar a casa de Deus, espero que sempre, cada dia mais esteja organizado em nome de Jesus. Mas você precisa valorizar o que Deus te deu, valorizar o lugar onde Deus te deu, valorizar que temos a igreja aqui em Santo André, valorizar que temos a igreja lá em Ribeirão Pires, valorizar que temos a igreja lá em São Caetano, valorizar que agora em outubro começaremos um grupo familiar lá em Santo André, que é em São Bernardo, futuramente começa uma igreja lá. Eu tenho que valorizar o que Deus tem dado. Quantos missionários não me ligam pedindo, irmãos, situações, orando por um milagre para comprar uma Kombi? A nossa igreja tem uma Kombi. Quantos não estão orando, irmãos, por uma situação e nós já temos? Nós temos que dar valor àquilo que nós temos. Não adianta, irmãos, nós darmos coroa de flores. Temos que ouvir aquele cântico do Baruque. Temos que dar flores em vida. Temos que valorizar aquilo que nós temos. Você pode dizer amém por isso? E ele diz assim no versículo 6: quem semeia pouco, pouco colhe. E quem semeia abundância, abundância colhe. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. Essa questão de contribuir é muito mais do que um envelope. É a vida. Porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Olha como graça novamente está ligado ao que eu entrego, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda suficiência, a fim de que tendo sempre, nada vai te faltar. Receba isso no teu coração. Em tudo, tudo vai estar suprido na tua casa, toda suficiência, abundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira. Sabe o que Deus está falando aqui? Quanto mais eu dou, mais eu vou ter para dar. Quanto mais eu dou, mais eu vou ter para dar. Receba essa palavra na tua vida. E aumente os frutos da vossa justiça. E o 9, ele diz, justiça permanece para sempre. No 10 ele diz que quando eu entrego, vai aumentar o fruto, vai ser muito mais do que o 9. 11, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não enriqueço para mim, nem você se enriquece para você. A gente se enriquece porque somos embaixadores do reino. Eu recebo para poder dar, para investir em vida, para ajudar. Claro que eu também vou ser abençoado, isso está na Bíblia, que o trabalhador também é o primeiro a comer do fruto. Mas está escrito aqui, meu querido, está escrito aqui, minha irmã, eu vou ser abençoado em toda beneficência. Lembra da oferta da banana? O qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Olha como a graça não é só o que eu recebo, é o que eu devolvo para Deus. Isso chama ações de graça, porque a administração deste serviço, está falando da generosidade, do ato de dar e receber, não só supre a necessidade dos santos, igreja, mas também em muitas graças que se dão a Deus, ou seja, reino. Não é só bênção para a igreja local, é bênção para o reino. É bênção para vidas que precisam, como Café com Cristo, tantas outras coisas para a glória do Senhor. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Eu termino aqui, irmãos, e deixo essa palavra no teu coração. Em tudo, essa é uma palavra diferente, é uma palavra de ensino. Talvez você está ouvindo algo que você já ouviu, reavive dentro de você essa palavra. E se você nunca ouviu,
Coloque em prática. Aprenda com o Senhor. Dê o teu melhor ao Senhor. Ame a casa de Deus. A casa de Deus não é o lugar do pastor ou dos ministros. É a nossa casa. É o lugar onde nós estamos. É o lugar onde nós adoramos. Onde nós contribuímos. Onde nós somos ministrados. E também os nossos filhos. Onde levamos a nossa família. Onde abençoamos e somos abençoados. E onde estamos que a casa de Deus há promessa. E eu declaro sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que sobre a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Quando eu zelo, eu coloco a minha família dentro da igreja. Espiritualmente eu escondo a minha família das astutas ciladas do inimigo, porque eu protejo ela na igreja. O inimigo se levanta, mas não toca a minha família e não toca a tua, porque nós estamos alinhados e alicerçados na palavra de Deus, em nome de Jesus.